paz do Senhor para os irmãos. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé. Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa manhã, por mais um dia de vida, né? Que esse dia seja um dia produtivo na presença do Senhor. Eu te convido a fechar os seus olhos. Pai, nós te damos graças nesse momento, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui, Pai, porque o Senhor nos trouxe em segurança, nos trouxe em paz. Pai, nós te agradecemos por aqueles que já estão aqui, cada família representada nessa manhã, Deus. Nós te agradecemos também por aqueles que estão vindo, Senhor Deus, que o Senhor possa trazê-los em segurança e em paz. Pai, nós queremos entregar esse dia nas Tuas mãos, Senhor Deus, que seja um dia frutífero, um dia de aprendizado, Senhor Deus, que tudo aquilo que está proposto no Seu coração, Pai, que nós possamos receber nessa manhã, Deus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, por cada pessoa, cada pastor, cada pastora que vai ministrar aqui durante esse dia, Senhor. Pai, por cada um que vai falar aqui nesse dia, Senhor Deus, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Pai, que tenhamos um dia abençoado na Tua presença e um dia abençoador, Pai. Que saiamos daqui cheios da Tua presença, Senhor Deus. Que possamos levar, Senhor, aprendizado para as nossas igrejas de origem, Senhor Deus. Que as nossas mãos, Pai, possam estar dispostas para o trabalho, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto e disposto, Pai, no trabalho do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, que possamos ser usados por Ti, Pai, que o Senhor possa contar conosco na Tua obra, Senhor, para ensinar as crianças, Senhor, para recebê-las com amor, Pai. Deus, muito obrigada por tudo, Senhor. É a oração que eu já te faço nessa manhã, grata a Ti, Pai, e com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero só deixar para a nossa meditação nessa manhã o texto, o versículo, né? Eu vou ler apenas um versículo do livro de Jó, que está no capítulo 33, o versículo 6. Apenas esse versículo 6, que é o versículo chave, é o texto chave, né? Do qual foi tirado o nosso tema do ano de 2024, o tema do Ministério Infantil do ano de 2024. Quem encontrou pode dizer amém? Diz assim: eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Glória a Deus. Todos nós somos formados do barro. E diante de Deus, todos somos iguais. Independente da nossa cor de pele, independente da nossa cor de cabelo, independente da nossa classe social, independente de tudo que a gente viveu até aqui, de tudo que a gente vai viver. Perante o Senhor, somos iguais. Crianças, jovens, velhos, né? Cristãos e não cristãos, diante de Deus somos iguais, porque Ele derramou do poder dEle para todos nós, né? Todos nós temos direito de nos achegarmos a Deus e de sermos recebidos por Ele. Amém? Vocês podem se assentar. Eu creio que todos vocês que estão aqui nessa manhã, ainda temos alguns irmãos do Carmo que vão chegar, alguns irmãos de Ipituna para chegar também, mas eu creio que todos vocês que estão aqui, eu não sei se todos me conhecem ou conhecem de ouvir falar. Mas eu sou a Kátia, né? Eu estou como coordenadora do Ministério Infantil no distrito, desde o ano passado, de 2023, né, e agora 2024. Eu estou, por quê? Porque ano que vem pode ser outro, né? O pastor Sardinha pode resolver
e pode nomear uma outra pessoa para ser coordenadora. Esse é um ministério, né, que é assim um pouco difícil, mas é um ministério prazeroso de nós estarmos trabalhando. Porque eu falo difícil, porque nós temos um distrito muito extenso. Então, assim, muitas vezes é difícil conseguir reunir todos os coordenadores, todas as pessoas que trabalham com crianças, mas a gente vai tentando, né? Vai dando o nosso melhor, vai entregando nas mãos do Senhor e a gente vai tentando. Por quê? Porque a igreja metodista, todos vocês sabem, é uma igreja conexional. Então, nós temos o distrito, né? O departamento infantil distrital, nós temos o departamento regional e nós temos o departamento nacional. E na igreja nós somos o quê? Ministério infantil. Nós não fazemos nada sozinho. Não fazemos nada da forma que a gente quer, né? Na igreja a gente não decide, eu vou trabalhar assim com as crianças, não. Há um direcionamento. Direcionamento de quem? De Deus, e um direcionamento dos nossos líderes, né? Vocês têm os líderes, vocês locais, que são os coordenadores locais. Aí tem a coordenadora regional, que sou eu. Eu tenho a minha coordenadora, a coordenadora distrital, desculpa, que sou eu. Eu tenho uma coordenadora regional que me orienta. Nada que for feito aqui hoje, eu não fiz porque eu quis. Eu fui orientada por Deus e por ela. E nós temos a coordenação nacional, né? Há uma conexão, né? E nós precisamos aprender a entender isso, né? Que eles também não fazem nada porque querem, eles também são orientados, cada um no seu local. Amém? Então, que você possa receber do Senhor nessa noite. Eu quero agradecer porque você está aqui, porque você doou o seu sábado para esse ministério, para o trabalho com o Senhor, porque você saiu da sua casa, dos seus afazeres, né? Às vezes o sábado a gente tira para estar com a família, para estar fazendo outra coisa, mas você tirou hoje para estar aqui, em comunhão, em união, aprendendo do Senhor. Que esse dia seja produtivo para a sua vida, que você receba mais de Deus nesse dia. Eu quero deixar a palavra com o Ministério de Louvor, que vai estar ministrando, e todas as ministrações que nós vamos fazer aqui hoje, que o seu coração possa estar aberto para aprender do Senhor. Pedir as meninas do louvor para me ajudar. Se você pudesse colocar de pé, amém? Glória a Deus. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Eu queria que dessa manhã você tivesse liberdade. Você não se sinta na Metodista Central de Cordeiro, sinta-se na sua casa. Adore ao Senhor como você adora lá na sua casa, debaixo do chuveiro ou na cozinha. Esse é o teu lugar. Esse é o melhor lugar que a gente pode estar, porque na verdade não é o lugar geográfico, mas é o lugar da presença de Deus. Independente de onde você estiver, quando você o adora debaixo da presença dele, amém? E dentro desse tema que a gente vai estudar o dia inteiro, meu coração e o seu coração precisa estar hoje aqui, nessa manhã, como criança. Porque aquele que não for como uma criança jamais verá o reino de Deus. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mais uma vez, eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência
e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente de crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Aleluia! Em Teus braços de amor, eu quero ser como criança e Te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente declare pra Ele, diga: não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Aleluia. Abraça-me, abraça-me. Oh Jesus, abraça-nos com Tua presença. Abraça-nos com Teus braços de amor, com Teus braços de amor. Abraça-me, Vem me abraçar, abraça-me, abraça-me. Em Teus braços de amor. Aleluia! Aplauda ao Senhor, exalte o nome dEle e sinta o abraço dEle nessa manhã. Glórias ao Teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Tudo
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração teimoso pra queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. A declare. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da-da-da-da-da-da-da. 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 Da-da-da-da-da-da. Oh. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só as vozes. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. E não há outro como tu, Senhor. Pai, nós declaramos nessa manhã que essa é a razão de estarmos nesse lugar. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, foi o Senhor que nos tirou de casa, foi o Teu Espírito Santo que nos moveu a esse lugar. E esse lugar é o lugar da Tua presença, é o lugar da manifestação da Tua glória. Que o nosso coração nessa manhã se incendeie com a
na tua presença. Aleluia. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Aleluia! Larará, larará, lará, larará, 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 larará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, que eu não tenha descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, que eu não tenha descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, larará, lará, larará, 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 larará. Eu tenho larará, larará, lará, larará, larará, larará. Diga! Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, que eu não tenha descanso. Yeah. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, que eu não tenha descanso. Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Assim, ó, junto com a bateria. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mais uma vez, mais uma vez. Oh! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Yeah, yeah. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Yeah. Deixa queimar, deixa queimar, deixa
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, yeah. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu vou pedir que você pegue na mão da pessoa que está perto de você e você vai cantar o refrão mais uma vez. Eu entendo que o propósito de estarmos aqui não é só adquirirmos conhecimento, entendimento, mas é também sairmos com o nosso coração daqui ardendo para fazer aquilo que Deus nos capacitar para fazer nesse lugar. Então nós vamos cantar mais uma vez o refrão, e eu queria que você se visse nessa manhã como uma brasa viva do Senhor. E essa brasa, quando se junta com outra brasa, vira um braseiro. E o braseiro não pode ser apagado, fica mais difícil de ser apagado. Então nessa manhã se sinta como essa brasa. Oh, oh, oh. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mais uma vez, diga! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, outra vez. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Pra terminar, a última. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Glória a Jesus. O coração agora está anestesiado para receber aquilo que Deus tem para fazer. Amém? Glória a Jesus. Você quer orar por nós? Glória a Deus, né? Que o nosso coração queima nesse dia pela presença do Senhor, por fazer a vontade do Senhor. Eu queria chamar a pastora Alba aqui na frente. Vou deixar o vídeo. Vou pedir que ela esteja orando pela vida do pastor Emerson, que é o primeiro palestrante nessa manhã. Eu quero aproveitar e agradecer a acolhida da Igreja de Cordeiro, né, na pessoa do pastor Emerson, na pessoa da Thalita, né, que é a coordenadora do Ministério Infantil. E o primeiro tema que nós vamos trabalhar nessa manhã é o tema do Ministério Infantil para esse ano de 2024, que é Deus fez você e eu também. Então, nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre esse tema nessa manhã. Está orando pelo nosso irmão. Bate o pênalti e bate escanteio. Só não vale errar o pênalti. Não, pode errar não. Com baixo caído não pode errar. Aí é doloroso. Senhor Deus e Pai, rendemos-te graça mais uma vez por essa manhã maravilhosa. Deus, agora te apresentamos a vida do teu servo, pastor Emerson, aquele que tem se colocado à tua disposição, Pai. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor já tratou com a vida e o coração do teu filho. E tudo aquilo que veio do teu trono, que nós agora possamos ser corações liberados, corações com terra fértil, a receber o maná, Senhor, que o Senhor vai nos enviar. Abençoa a vida do teu filho, traga a ele, Deus, toda a tua unção de intrepidez, de ousadia, de graça, que todo o seu poder esteja sobre a vida dele. E ministra, Deus, sobre o teu povo que está aqui hoje, para receber, para multiplicar e para agraciar a boa obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Te agradecemos por tudo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus lhe abençoe, pastor. Amém. Pode se assentar, povo.
Vocês estão se sentindo em casa? Gente, a gente tem uma preocupação muito grande para que vocês se sintam bem acolhidos. E até porque a gente vai falar, durante o dia, vai falar sobre isso, né? Igreja acolhedora, igreja inclusiva. E a nossa preocupação é que tudo seja feito de uma forma que você saia daqui inspirado, impactado, para viver isso também lá na sua comunidade e inspirar outras pessoas também. A gente tem uma responsabilidade muito grande, que é começar essa manhã falando sobre um tema que não é tão polêmico, mas ao mesmo tempo não deixa de ser, porque a gente está vivendo um tempo de desconstrução em todas as áreas. A família, ela vem sofrendo desconstrução. As ideologias que vêm sendo aprovadas, inclusive no Congresso, muitas vezes distorcem aquilo que Deus determinou para nós como princípios. E eu trouxe até um vídeo para compartilhar com vocês nessa manhã. É possível que vocês tenham visto esse vídeo, é um vídeo bem curtinho, mas ele vai retratar um pouquinho daquilo que eu quero sintetizar para nós nessa manhã. Eu queria tratar conosco, o tema que me foi proposto é que Deus fez você e eu, certo? E nada do que for falado aqui durante todo esse dia vai surtir efeito na vida de ninguém se primeiro nós não estivermos bem resolvidos conosco mesmo. Uma pessoa que não se acolhe ou que não se sente acolhida, dificilmente vai conseguir acolher outros. Uma pessoa que não se sente incluída, que não conhece o seu chamado, o seu propósito, não vive esse propósito, dificilmente vai ter a capacidade de incluir outras pessoas. A Bíblia já diz isso em vários momentos, quando ela fala que o cego não pode guiar outro cego, correto? Então está dentro da mesma direção. Uma outra situação, por exemplo, é quando a gente lembra do segundo grande mandamento. Qual é o segundo grande mandamento? Todo mundo sabe, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não sei como sou, se eu não me identifico como uma pessoa eu conheço parte de mim, se eu só conheço parte de mim, dificilmente eu vou conseguir incluir outros na sua integralidade de vida. Então, pensando nisso, gente, perdão, tá? Deixa quieto aí que é o meu, eu botei como câmera, esqueci de ativar o modo avião. Então eu vou pedir que a Pamela dê só um toque, não, é no outro, filho, no outro lado, no outro computador. Você assistir esse vídeo aí, por favor. Agora vai, povo. Olá, amigas. O que vai ser hoje? Amigues? Isso, nós somos um restaurante inclusivo. Ah, que bom. É bom porque daqui a pouco vai chegar um amigo nosso que é cego e ele vai precisar do cardápio em braille. Não, nós não temos isso, senhor. Mas eu não prestei atenção, mas com certeza vocês devem ter rampa de acesso, banheiro adaptado para cadeirante. Desculpa, também não temos, senhor. Ah, entendi. Olha só, a minha esposa ela vai vir daqui a pouco, vai trazer a minha filhada que ela é autista, né? Vocês com certeza então tem um menu com pictogramas otimizado aí para autista, né? Desculpa, também não. Não tem problema, isso geralmente acontece, tá? Mas eu imagino que linguagem de sinais para surdos, você deve saber, claro, né? Não, senhor. Então eu lamento dizer que vocês não são um restaurante inclusivo, coisa nenhuma. E a verdade é que vocês só querem lacrar para ficar na modinha. Porém, minha amiga, quem lacra não lucra. Quem já conhecia esse vídeo aí? Achei muito legal a ideia deles. Os meninos que fizeram, o canal que fez esse vídeo, não é um canal cristão, é um canal chamado Hipócritas. Eles fazem essas anedotas, né? Essas críticas políticas, críticas sociais, e usam um canal para isso. E por que eu achei interessante? Porque essa visão que você acabou de perceber na proposta do restaurante como um restaurante inclusivo é a visão caída e distorcida de inclusão. Ficou muito claro que de inclusão naquele restaurante não tem nada, né? A gente entende, né, a questão de ser um restaurante adaptado, aberto para todo tipo de gênero e ideologias, né, que hoje se propagam em nosso meio, mas eles só se preocuparam com uma única diferença, que às vezes está inclusive no meio da igreja. Nós somos uma igreja e precisamos ser uma igreja, por isso
a pergunta ali no final, e a igreja é inclusiva? Porque daqui para frente, a gente vai percebendo que essas diferenças que já são grandes em nosso meio, elas vão crescendo cada vez mais. Vão existindo diferenças entre nós, de todo tipo de característica que a gente possa imaginar. E a gente precisa reconhecer que para nós, muitos, eu estou falando como pastor, para nós hoje é um desafio. Porque, como eu falei, Satanás, desde que é diabo, vem tentando desconstruir a família, que é um projeto que Deus instituiu. Então, se essa família, de alguma forma, ela é desconstruída, ela é descaracterizada, ela vai ter dificuldade para lidar com essas diferenças. A gente está falando de diferença, todo tipo de diferença que você puder imaginar. Nós precisamos voltar a nossa adaptação, a nossa realidade e atentar para as crianças, que é talvez o foco hoje aqui do Ministério Infantil, mas não são só as crianças que precisam ser o alvo da nossa voz, da nossa atenção. E quando eu olho para Jesus, eu fico tentando encontrar em Jesus essa filosofia de inclusão. E o que vocês acham? Jesus era inclusivo ou não? Karine, Jesus era inclusivo ou não? Karine está pensando, meu Deus, o que eu falo agora? Sou vizinha dele, se eu errar... Então, vou botar Karine na fogueira, não. Mas Jesus disse assim, vamos lá, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos. E a gente sabe que a palavra em português, né? Todos é todos, não é todos, nem... Enfim, é todos, homem, mulher, branco, todos. E de que forma que ele fala que deve vir? Como é que a pessoa que ele caracteriza ali? Todos que estão sobrecarregados, desesperados, enfermos, todos. Então, realmente, quando Jesus faz esse convite de inclusão às pessoas, de aderirem à mensagem do reino, à vida no reino, ele está falando de que não há acepção de pessoas. Não é um grupo específico, mas é todos de verdade. Agora, é um desafio, porque esse mesmo convite que ele faz para as pessoas que estavam ali ouvindo a sua pregação, ele fala assim, vinde a mim todos que estão assim, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. E através desse aprendizado agora, a pessoa então ela vai se amoldar à realidade do reino. Gente, por isso que é tão difícil falar de diferenças. Porque às vezes a gente olha as diferenças como se elas fossem ambiguidades, como se elas fossem problemas. E na verdade, eu não sei se você nunca parou para pensar dessa forma, mas as diferenças são uma bênção. Ninguém falou amém, acho que ninguém entendeu. Talvez está um pouco chocante para você ouvir isso, mas as diferenças são uma bênção. Ninguém falou amém de novo. Eu vou insistir até todo mundo falar amém. Eu quero que você entenda. Talvez foi construído na tua cabeça que as diferenças... Eu já vi isso. Gente, eu não vou falar o nome do canal, porque isso vai te chocar. Mas um canal famoso, com milhões de seguidores no YouTube, tinha lá uma palestrante lá, e ela no final da palestra dela, o contexto é muito parecido, e ela vai falar assim, nós temos que orar para que as nossas diferenças caiam por terra. Eu falei, meu Deus, eu já tenho essa concepção de que a diferença é uma bênção faz tempo. E aí eu vendo ela fazendo aquela oração, milhares de pessoas assistindo, a igreja lotada, eu falei, as pessoas que foram naquele lugar, aquele evento, saíram de lá acreditando e orando para que as nossas diferenças caiam por terra. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, nem sempre as diferenças serão eliminadas. Eu preciso ter a consciência que diante de Deus eu sou igual a você no que depende da graça. Mas olha eu e a Márcia, a pastora Márcia está aqui, coloca eu do lado dela, eu sou igual a ela. Então a gente está falando de diferenças que nos tornam únicos. E aí você olha para o Criador e percebe que um fator predominante na humanidade, que pode ter alguém no mundo parecido comigo, falaram lá no Jejum do Santo, o pessoal me chama de Asaf. Eu falei, o que tem a ver Asaf comigo? Aí eu fui pegar uma foto de Asaf, porque Asaf é bem mais idoso que eu, né? Peguei um vídeo de Asaf antigo,
há uns 30 anos atrás. Eu falei, é verdade, olha lá, eu pareço com ele mesmo, né? Eu sou mais bonito, essa tem a diferença, né? Eu preciso me ver assim, senão quem vai me ver, né? Só a minha esposa. Então falaram que eu pareço com as árvores. Então você pode ter semelhante a você, você pode ter alguém parecido com você, mas tem muitas características em você que são totalmente diferentes da pessoa que se parece contigo. Até os gêmeos não têm o mesmo DNA, não têm a mesma impressão digital, não têm a mesma íris. Então, a diferença é uma característica que o próprio Deus instituiu na criação da humanidade. O problema é o nosso preconceito. O problema é a nossa prepotência, a nossa arrogância de muitas vezes de olhar para quem é diferente e não respeitá-lo e não aceitá-lo, né? Eu sei que hoje o Brasil está superando essa fase do racismo, mas gente, ainda existe racismo em nosso meio. Mas hoje as pessoas parecem que estão fingindo que aceitam o diferente, fingindo que aceitam a raça que não é igual à minha. E a gente precisa se curar disso. Então eu vou bater nessa tecla o tempo todo com a gente, para que a gente saia daqui entendendo que as diferenças são uma bênção. Oh meu Deus! Porque a forma como a gente entende isso, é que vai nos ajudar a superar a diferença do outro. E aí eu queria, dentro desse mesmo aspecto, por exemplo, da raça humana, só para você ter uma ideia, pensa comigo. Hoje, atualmente, agora, nós somos quase 8 bilhões de seres humanos. Só para você ver a complexidade da capacidade que Deus tem de fazer coisas diferentes. Como seres humanos, nós somos quase 8 bilhões hoje, atualmente, no mundo. Você não vai encontrar no planeta Terra ninguém igual a mim e nem a você. Deus fez você e fez a mim completamente diferente de todos os outros quase 8 bilhões de seres humanos no planeta. Isso já é algo assim surpreendente, não é? Aí só para você ter uma outra ideia, a nossa galáxia, ela possui 100, presta atenção agora, vamos mudar de numeração, vamos amplificar essa numeração. Nós temos na nossa galáxia mais de 100, só na nossa, mais de 100 bilhões de planetas. Não existe um planeta igual à Terra. O homem está gastando trilhões, a NASA gasta trilhões, a Agência Espacial Europeia gasta trilhões para tentar descobrir vida em outro planeta, em outra galáxia, e eles não conseguem sequer encontrar um planeta igual ao nosso. Então você percebe que o próprio Deus, esse Deus que nós servimos, esse Deus do qual nós estamos falando, Ele é esse Deus que ama a diversidade. A gente está procurando vida fora do nosso sistema solar. E aqui dentro do nosso planeta existem vidas que habitam o profundo oceano que ainda não foram descobertas. Então a vida, ela é feita de diferença. Nós olhamos o tempo todo, diferenças o tempo todo à nossa volta. E se a gente então não aprende a lidar com as diferenças, principalmente nós que lidamos com pessoas, e cada um lida com pessoas no seu nível, tem gente aqui que lida só com a família, não lida com muita gente na escola ou em casa, é só a família mesmo, mas tem famílias que são grandes, parece até uma igreja, né? Embora hoje está mais escasso, mas a gente que mora assim no interior, Cordeiro, Friburgo, ainda vê famílias que na época, a vovó mesmo teve vários filhos, né? A bisavó dela então, também muitos filhos. Mas as famílias de hoje, as famílias atuais, contemporâneas, elas já não têm mais essa ideia de ter 12, 15 filhos. Quem aqui tem uma família grande? Levanta a mão só para eu saber. Quantos filhos tem na sua família? 12 irmãos, meu Deus, hein? A última pessoa que eu ouvi falou que tinha 16. 12 irmãos e 50 sobrinhos. Quem mais? Levantou a mão aí atrás. Quantos tem na tua família? 11 irmãos na sua, mano.
12. Então, quem está ganhando aqui, né, são vocês que têm 12. Agora, né, hoje, na configuração atual, dificilmente você vê famílias que pensam em ter... Quem pensa em ter 12 filhos aqui? Só a Thalita? A Aline pensa, Aline, em ter 12? Não, já parou, né? Então, quando eu casei com a Paloma, eu queria ter pelo menos um casal, né? Tadinha, a Paloma sofreu tanto, quase morreu no parto da Pâmela. A Pâmela está aí hoje por um milagre, né? E ela falou assim, não, deixa, só uma só tá bom, qualquer coisa eu adoto, a gente adota lá na frente. E a ideia de adotar está cada vez mais se fortalecendo, né? Mas a configuração de vida hoje, dificilmente alguém tem esse sonho, né, de ter 12, 15, 16 filhos. E a verdade é que quando a gente pensa nessa possibilidade de uma família como antigamente assim o era, famílias grandes, que quando estava todo mundo em casa, era uma multidão dentro de casa, até nesse contexto, nenhum filho era igual ao outro. Saíram do mesmo pai, saíram da mesma mãe, mas com gostos. Às vezes receberam a mesma educação, né? Pode ser que uma mãe ou outra, às vezes, trate um de um jeito, trate o outro de outro, tem um apego a mais a um apego a menos a outro, mas foram criados no mesmo ambiente, comeram praticamente a mesma comida, viveram praticamente juntos, e ninguém era igual a ninguém. Só que existia uma coisa muito interessante naquela época, e eu acho que por isso a família vem sendo desconstruída. Eu não estou falando que você saia daqui com vontade de fazer mais filho, não, pelo amor de Deus. Eu não estou querendo tirar o controle de natalidade da nossa população, não, porque a coisa está feia de verdade. Mas veja bem, naquela época as pessoas, elas parece que tinham mais facilidades para lidar com as diferenças, até porque dentro da própria casa, um era diferente do outro. E a gente então foi mudando isso, né? Você percebe, é nítido isso, quem lida com educação, quem lida com o social, vai percebendo que cada vez mais nós fomos sendo individualizados. Você não pode perder essa noção da unidade do ser. Você é um ser único, você é um indivíduo que não existe outro igual a você no planeta ou no universo inteiro. Não existe, né, multiverso que tenha lá uma versão igual à sua, e se isso existisse também você seria diferente do outro lado, mas enfim, você é um ser único, um indivíduo que não existe uma réplica sua em outro lugar do universo, mas você também precisa entender que você não pode ser unitário, autômato. Você precisa de alguma forma estar no meio de outras pessoas para sobreviver. Você precisa aprender a lidar com quem é diferente de você, até porque você, por exemplo, pode ter medo, por exemplo, de cirurgia, né? Tem gente que tem medo de agulha, tem gente que tem medo de bisturi, mas vai chegar uma hora que de repente você vai ter que encarar isso. Então você vai precisar daquela pessoa que você encarou uma vida inteira como um diferente, que é o médico. Tem gente que tem pavor de médico, pavor de dentista. Eu conheci pessoas que tinham a boca literalmente podre. Não era por desleixo, é porque não suportava um dentista. Tinha medo de ser visto dentista na frente dele, ele saía correndo. Então, para essa pessoa, o que não agrada a ela é diferente, e ela não soube lidar com esse diferente, perdeu os dentes. Outra pessoa pode ter perdido a vida, porque tem medo de médico, tem medo de hospital, tem medo, chegam a ter fobias daquilo que é diferente. Então, quando a gente pensa que o diferente é uma realidade, é verdade, o diferente está presente em todos os momentos da nossa vida. Mas o fato da gente ter se perdido no individualismo, para a gente ter se tornado essa pessoa tão individual que a gente vai perdendo a noção de lidar com aquilo que é diferente ou com aquilo que não se parece conosco. Esse contexto que eu falei para vocês de uma família grande, é na época que todo mundo tinha uma televisão, né, ali na sala. Então era uma única televisão, só quem tinha 2, 3 era quem era rico, igual a nossa irmã aqui, né, era rica. Não tinha também não. Mas o que acontecia? Era aquela televisãozinha de tubo gigante que levava, o pai tinha que ir lá ligar meia hora antes, a valvulada, né? Televisão é uma válvula. Ela fazia um barulhinho, ia esquentando até. Aí quando ligava, pronto, vinha todo mundo para a sala, aí ficava ali todo mundo, né, falando, via um programa só, domingo à noite, não sei o que tinha naquela época, mas era Faustão, não, Faustão é mais recente.
Silvio Santos é clássico, né? Aí todo mundo lá, quem não ia para a igreja, ficava em casa assistindo o Silvio Santos e todo mundo ali, né? Vendo aquela programação, conversavam, debatiam, riam, choravam quando tinha uma cena triste, né? Aquela época tinha uma censura, tinha coisa que não podia ser mostrado. Mas olha que interessante, o mundo foi evoluindo, as condições financeiras de alguma forma para alguns foi melhorando, aí já começou a televisão afinar, tem uma tecnologia melhor, TV digital, aí agora tem a televisão na sala, tem a televisão no quarto do menino, tem a televisão no quarto da menina, tem uma televisão na cozinha, aí, calma que eu vou chegar lá, estou falando de televisão porque eu vivi isso, na minha casa tinha 3 televisões, né? Aí pronto, não, papai gosta de ver Silvio Santos, eu não gosto de Silvio Santos, eu gosto de ver a Manchete, aí ia para Manchete, quem lembra da Manchete? Tinha um canal Manchete, que depois virou Rede TV, e eu gosto de ver a Band, aí ficava um na Band, um na Rede Manchete, outro na Globo. Já começou a individualização a acontecer. Aí veio a desgraça do celular. Que é desgraça quando, né, não é bem usado. Porque o celular é uma bênção, não é, gente? Tem gente que ficou com medo de responder. Fica com medo, não. Gente, o celular é uma bênção. Se eu perder meu celular, acho que eu perdi minha vida. Eu fico sem saber o que fazer. Por quê? Meu aplicativo dos bancos estão ali, minhas senhas, fecha a tela, minhas senhas estão tudo no celular, tem coisas importantes, arquivos importantes, que está tudo no celular. E agora tem uma outra bênção que criaram, né? Antigamente você salvava os seus contatos no chip, você trocava de celular ou queimava o chip, você perdia tudo. Agora você tem a sua conta no Google, agora você tem a sua identidade lá na nuvem, né? E aí tudo que você tem, você sincroniza com a sua conta do Google. Você pode trocar de celular, você pode abrir outro celular de outra pessoa. Se você colocar a sua conta naquele celular, tudo que é seu sincroniza ali. Os dados, né? Os arquivos, os contatos, tudo. As conversas que você teve, perdi minhas conversas do WhatsApp. Não, você faz o backup, quando você instalar estou dando uma aula não posso ensinar isso para vocês, né? Aí você recupera aquelas fofocas, tudo que você faz lá do pastor, fofoca que você faz da pastora, você recupera tudo. Olha que bênção. Mas o celular, quem lembra dessa época da televisão, tinha uma igreja, ou duas, que inclusive falavam que a televisão era do diabo. Quem lembra disso? Proibia, literalmente, você não podia. Eu lembro que as irmãzinhas às vezes iam passando em frente às casas. Minha mãe andava com essa irmã que era da igreja e tal, né? Aí ela passava em frente à Casa Bahia. Menina, estou querendo ver aquela televisão para mim. Aí a irmã, misericórdia, varão. Virava para o outro lado. Não posso nem ver. Aquele monte de TV ligada na Casa Bahia, ela nem entrava na Casa Bahia, porque não podia olhar para a televisão. Olha que situação, a que ponto chegamos. Então, deveriam fazer a mesma coisa hoje com o celular. O celular, nesse aspecto, é coisa do capeta. Mas tinha coisa boa na televisão, naquela época. Eu era apaixonado pelo Caio Fábio. Gente, você não tem noção do quanto aquele homem edificou a minha vida. Hoje eu não consigo ouvi-lo mais. Mas ele era um cara, assim, fenômeno na época. E tinha um programa lá na Rede TV, a antiga Manchete. Quem lembra do... meu Deus, aquele... Jimmy Swaggart. Quem lembra do Jimmy Swaggart? Vocês estão velhos. Karine, nós estamos pisando na lama do dilúvio, né? Jimmy Swaggart era gente, a gente esperava a semana inteira para no sábado de manhã ouvir Jimmy Swaggart. Eu chorava com as pregações daquele. E ele só pregava para multidões. E aí, o que a gente aprende com isso? É que até aquilo que para uns é visto como instrumento do diabo, para outros que tinham a intenção de usar aquilo para o bem, era uma bênção. Enquanto uns se privavam de serem abençoados por uma ferramenta que tinha bênção, poderia transmitir bênção, outros não eram alcançados por essa ferramenta. A mesma coisa é isso aqui. Por isso aqui hoje você pode ter a luz do céu entrando na tua casa, ou você pode ter o fogo do inferno queimando e você nem percebe. Porque você acessa tudo por aqui. Você acessa coisas boas e você acessa coisas ruins. Agora, você vai acessar, tudo que você acessa, aliás, não é nem pelo celular, nem pela televisão, tá? Tudo que você acessa nesse mundo, parte de dentro de
você. Quando você pega no celular com a intenção de procurar alguma coisa, esse desejo de procurar alguma coisa já veio de dentro de você. Ah, eu quero ouvir uma pregação. Ah, eu quero ver um filme pornográfico. Partiu de dentro de você. O celular não vai lá com perninha andando e cutucar você na cama. Ó, eu estou aqui. Não vai. Não vai. E hoje, essa tecnologia está tão... Agora eu vou falar de novo. Eu amo tecnologia. Essa tecnologia está tão apurada, tão precisa, que dificilmente vai aparecer alguma coisa pornográfica para você, se você primeiro não gerar um algoritmo dizendo que você gosta daquilo. Por exemplo, às vezes teu celular está com um comando de voz ativado. Aí você está falando assim: ah, menina, eu quero muito comprar aquela airfryer nova que saiu agora de 5 litros, porque esse negócio de fazer frango assado já era, tem que fazer o Chester, ou 2 frangos assados por semana, que a família está crescendo, né? Aí eu vi lá, minha amiga, vi aquela... Aí você está falando da airfryer de 5 litros. Quando você vai abrir o Facebook, o que aparece para você? Você não clicou, você não procurou, não foi no Google, você só falou. Não é? Aí apareceu lá: ah, eu vou comprar agora, a pastora Alba fala, de repente está comentando lá: vou comprar o Corolla novo que saiu agora, híbrido, né? Glória. Aí de repente aparece lá no Facebook dela, lá, a propaganda lá da Toyota no celular dela. Em 1.200 vezes de... Ela vai pagar, o filho vai pagar, os netos vão pagar, mas vai chegar o Corolla, ela vai andar de Corolla. Porque a inteligência artificial captou a sua fala. E aí teve uma vez uma pessoa falou: pastor, do nada apareceu uma pornografia para mim no celular. Eu falei: do nada? Não. De repente você brincou no trabalho com alguém, alguma coisa voltada nesse sentido. Você falou um palavrão, você não se alterou no trabalho. Eu só tenho, não adianta vir me enganar com essas coisas comigo não cola. Não, pastor, apareceu do nada. Não, do nada não. É um algoritmo. E eles ganham dinheiro com isso, porque eles sabem que aprendendo a te ouvir, aprendendo a decifrar o que te interessa, eles jogam para você e você cai. Então, eu preciso então entender que perto de mim, a partir de mim mesmo, porque se a gente vai falar de diferença, lidar com as diferenças, e hoje esse mundo cada vez mais está ficando diferente, mais diferente do que já é, pessoas que não estão sequer conseguindo se adaptar às diferenças existentes entre nós, e cada vez mais, como eu falei, elas vão crescendo e crescendo e crescendo. E por que então se a gente foi feito diferente, se a diferença é algo que faz parte da vida, e tem diferenças que são uma bênção, claro que existem diferenças que Deus não vai aceitar que permaneça em nosso meio, como a gente falou no início, a inclusão de Jesus em relação a nós, é que todos venham, mas nem todos vão permanecer como estavam. Mas, para eu lidar bem com a diferença, para eu lidar bem com elas, com as diferenças, principalmente dos outros, eu preciso primeiro aprender a lidar bem com as minhas diferenças. Porque diga assim: eu sou diferente. Não, você não tomou café não. Quem não tomou café, eu vou dar 5 minutos para ir lá embaixo tomar o café e voltar para você repetir. Quem ficou sem café aí, gente? Deixa eu ver. Ficou alguém sem café? Ah, graças a Deus. Porque o pessoal que veio atrasado já tomou café em casa, né? E aí já sabia que ia perder o café. Mas, se você ficou sem café, você fala com as meninas lá que pelo menos um cafezinho de repente chega aí. Então, nós somos diferentes. Então agora você vai repetir como quem tomou café em casa ou aqui. Diga assim: eu sou diferente. Porque às vezes a nossa ideia de diferença é a pessoa que tem um dedo amputado, é a pessoa que tem autismo não verbal, é a pessoa que tem síndrome de Down, qualquer outra síndrome. Então, para nós, esses são os diferentes. Não, nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. É claro que se hoje, por exemplo, a gente tem um grupo aqui de 40 pessoas, não tem ninguém com síndrome de Down em nosso meio. Então, são os diferentes em menor escala. Mas é possível que entre nós aqui tenha alguém na família que tem síndrome de Down. É possível que entre nós aqui, e aí é um número que começa a crescer, né? É possível que entre nós tenha alguém que tem autistas na família. Alguém tem autistas na família aqui? Então, todos nós
temos, de alguma forma, diferenças de um para o outro. Por exemplo, o meu jeito de pregar. Eu tenho a minha personalidade, e essa minha personalidade, do jeitinho que ela é, do jeitinho que Deus fez, influencia no meu jeito de pregar. Sim ou não? A personalidade de cada um de nós, por mais diferente que seja, vai influenciar em tudo que você faz. Você já viu no louvor? Muitas vezes a pessoa está ministrando louvor, ela é aquela pessoa que ela levanta os braços, e ela parece aquele boneco de posto, né? Quando o posto está inaugurando, aí fica lá aquele boneco chamando a atenção, o pessoal comprar gasolina lá, né? Eu acho lindo isso. Eu já não sou esse cara. Eu sou um cara mais, mais firme ali, pé no chão. Eu sou bem comunicativo no louvor, eu adoro, às vezes eu me ajoelho. Mas tem pessoas que são extremamente expressivas. E tem aquela pessoa que é ali, é igual uma estátua. Ela está no louvor, ela está adorando, e ela não, eu não posso me mexer, eu tenho que ficar aqui. Se ela der um passinho para o lado, parece que ela pecou. Personalidade tem a ver com a personalidade da pessoa. Então isso não é errado. Eu só preciso olhar para aquela pessoa e respeitar que é o jeito dela. Eu preciso olhar para aquele irmão que é espalhafatoso na hora do louvor, é o jeito dele. E às vezes a gente não tem facilidade para lidar com essas pessoas, porque na verdade sequer, muitas vezes a gente aceita o nosso próprio jeito de ser, ou sequer sabemos qual é o nosso jeito. Eu vou me atrever a perguntar para vocês aqui, você sabe qual é o tipo de personalidade que você tem? A gente tem fleumáticos, sanguíneos, melancólicos, colérico tá cheio de coisa. Esse mundo parece que os coléricos dominaram o mundo. Todo mundo bravo, todo mundo nervoso. Meu Deus do céu. O que mais? Você sabe? Quem sabe qual é o tipo de personalidade que tem? Só para eu ter eu não vou perguntar qual é a sua personalidade não. Mas quem se conhece? Olha, não tem tantos, está vendo? Menos da metade sabe qual é a sua personalidade. Quando você tem 3 ou 4, aí já é até mais difícil, né? Mas geralmente você tem duas que são fortes. Então quando você aprende a lidar com isso te ajuda a se aceitar e te ajuda também a aceitar os outros. Agora, quando você não sabe sequer qual é o tipo de personalidade que você tem, Jesus, me salva, Senhor, me salva. Coitado do pastor dessa ovelha, coitado do marido dessa mulher, coitado da esposa desse homem. Mas não fique triste, deixa eu te dar uma boa notícia nessa manhã. Não fique triste, porque se você ainda não sabe qual é a sua personalidade, o mais importante é que você está aqui, e talvez durante esse dia você vai aprender algo mais profundo sobre isso. Mas os discípulos também não sabiam lidar com as diferenças, gente. Quando você fala assim, poxa, os apóstolos eram fera, né? Realizavam milagres junto com Jesus, viram Jesus de pertinho, comeram com Jesus. Pois é, e mesmo lidando com Jesus, eles tinham dificuldade de lidar com as diferenças. Para não ficar só nas minhas palavras, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 16. Olha o que aconteceu nessa situação com os discípulos que Jesus ficou passado com eles. Lucas capítulo 18, verso 15 e 16. Quem tem a Bíblia de papel abre, quem tem a Bíblia digital liga. Hoje tem que falar assim, né? Dizem que a Bíblia de papel vai acabar, tá? Aliás, dizem que o papel vai acabar, né? Interessante, né? Como que a evolução vai acontecendo, e hoje você tem dificuldade de encontrar livros, né? Livros impressos, agora você só encontra a maioria deles em formato de PDF, e-book. E dinheiro, possivelmente o dinheiro, a moeda papel vai acabar também, né? Vai ser moeda digital. Que coisa, né? Será que eu vou viver para ver isso? Vamos lá. Lucas 18, 15 e 16 diz assim: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Quem é que estava trazendo as criancinhas? O povo.
povo, a multidão que seguia Jesus. Ah, não, vou levar meu filho, vou levar minha filha, leva todo mundo, vamos para Jesus tocar neles. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Aí os discípulos começam a dizer, não, você não, criança não, para lá, não, encosta no mestre não, sai daí, não deixa passar não. Eu fico imaginando, Pedro, brabo, porque Pedro era brabo, Pedro era misericórdia. Sai daí, vai para lá menino, volta para trás. E Jesus vendo aquela cena, ele fala assim, ó, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Já pensou? Na frente de todo mundo, Jesus dá uma chamada dessa. Ei, não as impeçam. Deixa vir. Por quê? Porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a essas crianças. A gente está falando de um contexto, queridos, é claro, graças a Deus pela evolução. A evolução também é uma benção. Mas a gente está falando de um contexto em que criança não era vista como pessoa. Os censos provinciais dessa época não contavam crianças. Uma pessoa se tornava pessoa, homem, a partir de 21 anos. Nem 18 como é hoje. Hoje está para se aprovar, né, que com 16 anos pode dirigir, parcialmente pode responder por determinados crimes. Então essa idade diminuiu, caiu. Mas, graças a Deus, ainda uns que aprovam o aborto, que liberam o aborto, né, não veem a criança como pessoa desde o ventre, desde a fecundação. Mas isso são exceções. Porque, graças a Deus, a humanidade, de uma forma geral, hoje já entende que houve a fecundação no óvulo da mulher, ali já tem uma pessoa, já é um ser humano. E esse ser humano tem direito à vida. E esse ser humano precisa ser cuidado, precisa ser inserido, precisa ser incluído em todo o projeto de vida de qualquer família que passa agora a ter mais um ente querido no seu meio. Mas nesse contexto aqui não. Nesse contexto aqui, criança não era contada como pessoa. Nesse contexto aqui, pasmem, mulheres não eram contadas como pessoas. Até a era medieval, praticamente, na Idade Média, que foi se descobrir, ou pelo menos, não é descobrir, mas admitir que mulheres também tinham alma. Vocês eram terríveis. Vocês não tinham alma. Os homens daquela época sofriam muito. Coitado dos homens da era medieval. Que nada, a mulher sempre teve alma, sempre foi uma pessoa, mas a incapacidade humana de lidar com as diferenças fez com que os homens daquela época, os machistas daquela época, que era um bando de machistas, olhassem para as mulheres não como pessoa, mas como uma coisa, como uma propriedade, como uma parideira. É só para ter filho. E se nascesse mulher, se a mulher gerasse mulher, é pior. Porque mulher era vista como alguém que tinha que ficar em casa, não produzia, né? não gerava recursos para a cidade. O homem não, o homem ia para o campo, o homem trabalhava, o homem carregava peso. E essa visão distorcida, mesquinha, satânica, adâmica, e que incapacitava a humanidade da época de lidar com o que é diferente, porque para os homens da época, criança era diferente. Não precisava ter autismo, não precisava ser um PCD, mas é diferente, não é uma pessoa. Sabe-se lá o que passava. Eu não consigo pensar como eles da época. Mas para os discípulos de Jesus, aqueles que ouviram Jesus dizer assim, vinde a mim todos, estavam naquele momento lidando com uma situação naturalmente, como era comum naquela época. Crianças não eram vistas como pessoas, mulheres não eram vistas como pessoas, inclusive, né, as mulheres, quando menstruadas, tinham que ficar completamente isoladas, não podia usar o talher de um restaurante, não podia usar um copo de uma outra pessoa, ela tinha que ter naquele período menstrual o copo dela, o prato dela, o talher dela, e ficar isolada, porque senão ela contaminava
contaminava o ambiente, ela contaminava quem tocasse nela. E assim era com quem tinha hanseníase. E não era só a lepra, mas muitas doenças daquela época eram tidas como maldição. As pessoas viviam um preconceito absurdo, absurdo. Um animal muitas vezes era muito... Não que você tenha que tratar o animal, pelo amor de Deus. Eu tenho animais na minha casa e a gente trata animais como se fossem filhos nossos. Gente, o dia que morre um petzinho nosso, a gente faz quase culto fúnebre. Não chego a fazer um culto fúnebre, mas a gente ora, meu Deus, conforta o coração, né? Sobra para mim, porque a mulher, muito apegada, a filha então, aí quem é que tem que sepultar o bichinho? É eu, né? Eu fico lá, misericórdia, só a graça de Deus. Mas enfim, a gente trata como se fosse um ente querido nosso. Então lidar com as diferenças, para a gente é tão difícil, e para os discípulos também o foi. Então Jesus ele vem para quebrar tudo isso, quebrar exatamente essa ideia de que o diferente é errado. O diferente não é errado. Errado talvez é a gente tratar essa inclusão de forma errada. Porque quando eu passei o vídeo para vocês no início, a ideia da inclusão, pelo menos de forma hoje, socialmente falando, é essa. É uma preocupação exacerbada com uma diferença específica existente na sociedade. Eu tenho que me preocupar com isso como pastor? Você tem que se preocupar com isso como líder de ministério infantil ou como professor da escola? Claro que você tem que se preocupar com isso, porque isso vai crescer cada vez mais. Mas você não pode só se preocupar com uma única diferença, porque muitas diferenças, outras diferenças existem. Por exemplo, a nossa igreja aqui, quando eu cheguei aqui, eu identifiquei, a nossa igreja, ela não está preparada para cadeirante. E não é nem só cadeirante. A gente tem pessoas com comorbidades tão peculiares e grandes, que para às vezes subir aquela escada e descer aquela escada ali, a pessoa leva quase 15 minutos. E eu já estou pensando assim, a gente tem que mudar essa história, a gente tem que mudar essa realidade. Aí talvez vem aquela indagação, né? Pois é, mas vocês não são crentes? Vocês não oram por milagre? Jesus não curava naquela época, por que vocês não oram hoje? Ao invés de vocês fazerem uma rampa para a igreja, por que vocês não oram pelo cadeirante, para ele ser curado, pelo cego que precisa entrar na igreja, como Jesus orava? Agora deixa eu fazer uma pergunta muito sincera. Eu já lidei com várias situações que me fizeram esse tipo de questionamento. Eu aprendi a responder da seguinte forma: Jesus curou todo mundo naquela época? Teve uma cidade inteira. Jesus não pôde fazer nenhum milagre naquela cidade. E eu confesso para vocês que às vezes tem igrejas em nosso meio que pecam por não crer no milagre. Muitas igrejas, muitos pastores que acreditam que milagres foi só para aquela época. Eu quero crer, gente, se você é metodista e está aqui, que você crê em milagre. Na minha casa, eu faço assim, desde que eu me entendo por gente, eu entendo que a gente está falando tanto de evolução, tanto de tecnologia, e eu entendo que tudo isso é uma bênção, e Deus usa isso para nos curar. Naquela época, não tinha esses recursos, né, tecnológicos de ecocardiograma, encefalograma, ultrassom, não tinha nada disso. Então, a demanda de uma virtude específica para a cura era muito maior. Mas hoje, por exemplo, se você tem fé suficiente para botar a mão no teu filho e dar uma ordem para que a febre dele abaixe, em nome de Jesus, como Jesus fez com a sogra de Pedro, né? E a febre baixou, Deus ele pode fazer isso. Ele pode, ele não tem que, mas ele pode. E ele vai sondar a fé do teu coração, ele vai sondar o momento. Mas você orou, meu irmão, o primeiro passo teu é orar. Se você é alguém que acredita em milagre, o primeiro passo é orar. Orou, a febre não baixou, vai para dipirona. Vai para a dipirona, porque Deus permitiu que a dipirona fosse inventada pelo homem, quem sabe para dar menos trabalho para ele, mas bem que para Deus não é trabalho curar ninguém, milagre, mas talvez é mais fácil para você acreditar na dipirona do que na oração. A gente tem dificuldade de lidar com o invisível, porque o invisível é diferente de nós.
Olha aí, como que é tão difícil lidar com as diferenças. E às vezes eu tenho dificuldade de lidar com o sobrenatural porque eu sou natural. E quando eu supero essa diferença do sobrenatural e natural, mas eu entendo que tudo existe, e na verdade, o natural só veio a existir por causa do sobrenatural. Só que a gente não pode se limitar, porque quando eu me limito, eu deixo de usufruir daquilo que Deus tem para mim e impeço outras pessoas de também usufruírem daquilo. Então eu creio em milagres, e na minha casa eu oro por milagres, independente da situação que for. Se no momento que eu orei a situação não resolveu, eu vou para a medicina, porque a medicina é uma bênção, amém? As vacinas são uma bênção, amém? Os remédios são uma bênção, amém? Paloma estivesse aqui, ela ia discordar de mim de algumas coisas. Mas a própria natureza que está doente, também tem aquilo que nos cura. Mas muitas vezes a gente não sabe usufruir disso. Mas se eu perguntar aqui para vocês, muita gente aqui sabe. É que chá de macaé é bom para quê? Chá de macaé, chá de louro, chá de... Tem um que é bom para varizes, que o pessoal fala, né? Chá de saião. Brincadeira. Acho que é a única que eu conheço. É chá de erva doce, chá de camomila. Tem gente que está até dormindo, ó. Deve ter tomado chá de camomila quando saiu de casa. Tinha chá de camomila no café não, né? Não. Então, gente, a gente precisa entender que Deus, Ele pode curar. Ore por milagre, creia em milagre, porque vai chegar uma hora que você vai orar e tem que orar, não vai ter outro recurso que você possa fazer, porque o médico vai ter desenganado, a ciência vai dizer, ó, até aqui a gente pode, daqui para lá está na mão de Deus. Uma irmã que ouviu isso, ó, varou não, o médico não fala varou, né? Se fosse o médico pastor até falaria, mas ela falou assim, ó, minha irmã, não tem o que fazer, você está na mão de Deus. Aí ela falou assim, pastor, o médico falou para mim que eu estou na mão de Deus. Eu falei assim, mas você sempre esteve, você sempre esteve. Você estava lá contando só com o médico? Não, você está na mão de Deus. E Deus, a palavra de Deus é a última, é a final. Essa palavra é a final na tua vida, é a palavra de Deus. Então, como é que eu vou lidar com essas diferenças? Como é que eu vou lidar com essa diversidade? Coisas tão diferentes, sobrenatural, que eu não entendo nada porque eu sou natural. Aquilo que muitas vezes eu rejeito porque eu não conheço. Então, conheça, passe a conhecer. Porque quando a gente está falando de lidar com as diferenças existentes à nossa volta, eu preciso mergulhar para dentro de mim. Entender que se eu tenho dificuldades minhas, que eu desconheço, ou não sei lidar com elas, dificilmente eu vou aprender a lidar com a dificuldade dos outros. Falando no aspecto de personalidade, por exemplo, tem pessoas que falam assim, nossa, vou falar meu exemplo, né? Porque aí eu não estou quebrando a ética. Uma vez falaram para mim assim, não, você é muito teimoso, você é teimoso demais. Aí eu falei assim, isso aí é inveja. A pessoa está equivocada, não me conhece. Beleza. Aí daqui a pouco eu escuto uma segunda pessoa falando, você é muito teimoso, cara. Eu falei, opa. Eu já falei, será? Será que a pessoa também está equivocada? Aí daqui a pouco eu escutei um terceiro, falei, cara, você é muito teimoso. Eu falei, rapaz, eu tenho um problema, teimosia. Então, há uma regra para você descobrir o que você tem de problema, o que você tem de diferente, ou de limitação. Quando uma pessoa falar uma coisa de você, você fica assim, mas não dá muita ideia não. Que o diabo pode usar uma pessoa para poder tentar te parar, ou a pessoa de fato não te conhece. Mas quando duas pessoas falarem a mesma coisa de você, você já fica antenado. Eita, nossa, mas foi assim, a segunda pessoa. Agora, meu irmão, pelo amor de Deus, quando a terceira pessoa, a quarta pessoa falar a mesma coisa de você, se convença. Você é exatamente aquilo que a maioria das pessoas estão falando de você. Ou você acha que tem um complô contra você? Não! A sociedade cordeirense, a sociedade macuquense, a sociedade friburguense está toda contra mim. Não, meu irmão. É a tua personalidade.
e você tem preconceito contra ela, você não se aceita, você não percebe as próprias diferenças que você tem. E aí, se você não aceita como Deus te fez, se perguntar para mim se eu queria ser diferente do que eu sou, é claro que eu vou dizer que sou. Eu olho para o John, que está servindo vocês agora com água, e você, mas para que Deus deu 1,80 m para esse menino e deu 1,60 m para mim? Por que não deu 1,70 para ele e me deu mais 10 e eu ficar também com 1,70? Eu estaria feliz da vida. É esse baixinho, gordinho aqui, tem hora que é bom não ser tão alto, mas tem que ser baixinho, às vezes é muito ruim também. Mas foi assim que Deus me fez. Aí eu olho às vezes para um irmão cabeludo na igreja, quem é que é o Zé Carlos, né? Ed também. Caraca, Ed tem uma cabeleira, misericórdia. Isso é inveja, não pode ser inveja não. Inveja é pecado. O camarada com a cabeleira, e eu olho assim, meu Deus do céu, olha que doideira. Pensando em fazer igual o pastor Cláudio Duarte, botar uma prótese, né? Eu não aceito a minha calvície. Não aceito, né? Que ainda tá dando para tapear, não tá? Mas vai chegar a hora que eu vou meter uma prótese. Ainda bem que esse tipo de inaceitação não prejudica vocês em nada, tá? Acho que vai ser até melhor para a vista de vocês. Eu tapar aqui o telhado aqui, vai ser melhor. Mas o grande problema é quando o não se autoaceitar com as diferenças que tem prejudica os outros. Aí isso é que é ruim. Eu muitas vezes ser teimoso e não reconhecer que e tratar isso vai prejudicar seu casamento, seu ministério. Eu tenho todos os dias eu oro, Senhor, agora eu estou teimoso na oração. Estou teimando com Deus, Senhor, me ajuda. Fruto do Espírito, domínio próprio, né? Sensibilidade. Porque quando a gente se torna, quando a gente aceita e permite ser da forma que embora tem coisas que Deus vai mudar na tua vida, mas tem coisas que Ele não vai mudar. Tem coisas que Deus fez exatamente do jeito que é para ser até assim, até o dia de você morrer. Então tem coisas que você não vai mudar. Você pode mudar, por exemplo, teu peso. Se você comer demais, se você comer de menos, você mexe com o seu peso. Mas tem coisas, características suas que são imutáveis. Você vai fazer de tudo para mudar e não vai mudar. Quer ver um exemplo? Abre lá, por favor, no texto de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A gente vai ler só a parte A. Todo mundo sabe da história de Paulo, todo mundo conhece quem foi Paulo. E Paulo era um cara diferente. Paulo era um cara que ele tinha um problema, uma comorbidade. Os teólogos vão conjecturar, né? Porque como não fica claro no texto, mas tem uma linha da teologia que pensa que Paulo tinha algum problema de visão, né? Outros já acham que ele tinha algum problema de perseguição, era um cara que tinha alguma coisa com ele, que aonde ele chegava, ele era perseguido por causa daquilo que estava nele. Outros vão dizer que era algum desejo carnal que Paulo tinha, e ele lutava contra aquele desejo dia e noite, para não se ensoberbecer. E aquilo, todas essas características que são possíveis ter acontecido na vida de Paulo, era algo que trazia vergonha para ele. Pode ser que não seja nenhuma dessas coisas, pode ser que seja, eu não sei, né? Até, por exemplo, uma hemorroida, não sei, né? O estrabismo. Mas ele tinha alguma coisa, isso é claro, ele tinha uma diferença, ele era uma pessoa que ele tinha uma debilidade que limitava ele e fazia com que ele passasse vergonha. E ele, segundo a Bíblia, ele orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar aquilo da vida dele. Ele entendia aquilo como um espinho na carne, para ele não expor o que era, ele tinha vergonha. Olha só, Paulo até ali, ele mesmo não queria expor a debilidade que ele tinha, a comorbidade que ele tinha. Até para expor isso ele tinha dificuldade. Então ele dá aquela diferença ou aquela limitação o nome de espinho na carne. E aí ele ora, e Jesus não fala nada. Ele orou a segunda vez, Jesus não falou nada. Quando ele ora a terceira vez, Jesus responde para ele. Aí é o texto que a gente vai ler aí, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a parte A, que diz assim: Então
Ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, irmãs, muita coisa em nós, seja doença, seja alguma limitação física, ou emocional, ou espiritual, quando você se converte, ou logo após a sua conversão, ou durante um tempo de caminhada, Deus vai mudar radicalmente na tua vida. Deus vai tirar, e que é propósito dele, para aquilo que existia na tua vida, Deus tirar e glorificar o nome dele através do testemunho que você vai dar. Mas ele não vai fazer isso com tudo. Como eu disse aqui, Jesus, ele curou muita gente, mas ele não curou a todos. O meu papel como pastor é orar. Eu preciso orar com fé, porque o meu Deus pode curar. Mas se não curar, eu não posso perder a fé por causa disso, porque eu preciso ter maturidade, que muitas diferenças que existem entre nós, não é para tratar só a pessoa que é diferente, mas é para tratar quem se acha melhor do que aquele que é diferente. O fato de sermos um diferente do outro não nos torna melhores, nunca, jamais. A gente sabe muito bem disso. Eu sou maduro para entender isso. A minha letra, eu sou destro, escrevo muito bem. A minha letra é um garrancho. E eu já vi vídeos de uma menina que não tem os dois braços, ela escreve com o pé, e a letra da menina é uma letra impecável. Mas se você olhar, humanamente falando, com um olhar preconceituoso, você vai olhar para ela e falar assim: essa menina, tadinha, é muito limitada. Pois é. É um tapa na cara de quem escreve garranchado, né? Porque ela escreve muito melhor. A escrita dela é uma pintura, é uma obra de arte. Então, claro que ela, por ser diferente de um contexto social, ter as limitações dela, ela pôde se superar naquela diferença e fazer coisas que os que são tidos como normais não fazem. Por outro lado, eu que sou normal, olho para ela e me conformo, talvez, por ter a letra que eu tenho, por ser destro como sou. Isso é um outro pecado. Porque, na verdade, muitas diferenças entre nós serão tratadas, serão curadas, porque para Deus é permissão dele que exista entre nós, para que o nome dele seja glorificado, mas muitas das diferenças que existem entre nós conviverão conosco para o resto da nossa vida. As igrejas jamais pensariam em rampa se todo cadeirante fosse curado. Mas se na época de Jesus, nem tinha cadeiras naquela época, né? Mas era mais macas, né? Se todos os maqueiros, ou aqueles que dependiam de uma maca antigamente, fossem curados, os templos também não teriam talvez rampa, como tinham. Então eu preciso entender que quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele tem uma fraqueza, ele tem uma limitação física, muito provavelmente física, mais física do que espiritual. Espiritual é certo, porque atrelada a essa limitação física de Paulo, Deus determinou um mensageiro de Satanás, possivelmente era um espírito, que aonde Paulo chegava ele tomava uma lapada, aonde Paulo chegava ele era surrado. Isso estava atrelado à sua condição limitadora. Aí eu não vou discutir com você que espinho era esse, mas ele tinha essas limitações físicas e emocionais. Então ele pediu a Jesus para ser curado, e Jesus não curou, e na verdade deixou aquilo ali no corpo dele, na vida dele, presente até o último dia da vida dele, para que ele não se ensoberbecesse, porque Deus conhece a mim e a você melhor do que qualquer ser humano nessa terra. Tua mãe te conhecia ou te conhece, teu pai te conhecia ou te conhece, você tem um autoconhecimento, mas ninguém te conhece melhor do que Deus. E quando ele permite alguma diferença em você, alguma limitação em você, e você ora por aquilo, você pede para que seja curado, e aquilo não acontece, então comece a perceber que talvez essa diferença primeiro vem para tratar você, vem para fazer você viver uma história de superação, mas também vai tratar outras pessoas. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, possivelmente, se não tivesse essa limitação, seria um cara que talvez nem estaria narrado nas Escrituras.
Mas Deus permitiu que eu tivesse um espinho na carne dele, uma limitação na vida dele, porque havia um propósito de Deus de levá-lo ao terceiro céu, e ele ouvir e descobrir coisas que homem nenhum nessa terra poderia descobrir. Agora tu imagina se ele, com essa experiência, e ele é o precursor de tudo que a gente sabe sobre o cristianismo. Muita gente acha que os evangelhos vieram primeiro para depois vir as cartas paulinas. Na cronologia, na arrumação do cânone bíblico está assim. Mas todos os evangelhos tiraram material de Paulo. Paulo é quem dá subsídio para que os evangelhos fossem escritos. Então tudo começa com esse homem. O que a gente entende de cristianismo partiu dele. A visão que Deus deu de graça, de justificação para ele foi reveladora, foi um mistério revelado aos homens. Só que esse cara, se ele não tivesse um espinho na carne que Deus implantou nele, a limitação, a comorbidade, seja lá o que for, ele seria um cara extremamente soberbo. Vocês andaram com Jesus, eu fui no terceiro céu. Ninguém de vocês andaram com Jesus na terra, eu andei com ele no céu. Olha só, começa a pensar num Paulo soberbo, autoritário. Esse cara não seria nem citado na Bíblia. Mas a limitação dele colocou ele no lugar dele. E a limitação dele, quando eu olho para isso, me coloca no meu lugar. Porque se ele foi alvo de um espinho na carne permitido por Deus, de uma limitação permitida por Deus, para não se ensoberbecer diante de tudo que fez e viveu, quem sou eu para achar que a igreja não vai fechar enquanto eu sou o pastor dela? Esse ministério infantil só vai funcionar se eu for o líder. Se eu sair dessa igreja, a igreja fecha. Muitas vezes a gente precisa ver uma pessoa como Paulo, que apesar de todas as experiências que ele viveu, em nenhum momento ele atribui à sua capacidade. E isso para mim é o mais lindo da parte de Deus. Porque quando a gente fala de diferenças, você olha para os discípulos, cada um tem um perfil, cada um tem uma personalidade, cada um tinha uma limitação. Uns eram vergonhosos, tímidos. Você olha para os homens da Bíblia. Moisés possivelmente era gago, tinha dificuldade de se expressar. Imagina Moisés lá falar com o faraó: faraó, eu vivi aqui. Aí ele olha para aqui, ele não aceitava a gagueira dele. Tem gente que acha que a conversa com Deus e Moisés ali na sarça ardente durou alguns minutos, né? Levou uma semana. Moisés ficou uma semana. Deus levou uma semana para convencer Moisés a fazer o que ele tinha que fazer. E mesmo assim delegou a Arão para ir com ele, para ser boca dele. Porque Deus falou assim: esse cara não se aceita como gago, eu vou ter que botar uma boca para falar por ele, porque não tem jeito. E às vezes a gente precisa olhar para nós e reconhecer. Tem coisa que Deus vai mudar, vai transformar. Mas tem coisa que não. Eu queria que você pensasse um pouquinho para a gente terminar. Na tua diferença. Você é diferente. Você disse aqui que é. E eu espero que você não tenha só repetido porque eu pedi para repetir. Você é diferente. Além das diferenças que às vezes pesam negativamente, porque tem, e você sabe disso. Você tem diferenças suas que às vezes prejudicam o andamento do corpo, o andamento da tua família, o andamento da tua própria vida. Mas você também é diferente nas virtudes. Como eu falei, tem gente que adora Deus de um jeito, de outro. Nós temos diferenças boas, diferenças ruins. Nesse texto que a gente leu de Paulo, ele entende o que Jesus responde para ele, e mais para frente ele vai dizer assim: eu tenho gratidão, eu sou grato, tanto pelos gregos, quanto pelos bárbaros, tanto pelos sábios, quanto pelos ignorantes. Ele não fazia distinção das pessoas com as quais ele conviveu,
porque ele sabia que tudo que aconteceu no ministério dele não dependia de sábios ou ignorantes. Foi só graça. E às vezes, quando a gente olha para as nossas habilidades naturais ou debilidades naturais, a gente acha que o Espírito Santo não vai poder fazer nada, porque a gente é assim, porque eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei. Pede. Aquilo que você quer ter e não tem, pede. E aquilo que você tem também não limita a ação do Espírito Santo na tua vida. Porque por mais que você tenha dons, e a igreja metodista é uma igreja de dons e ministérios, você não pode limitar o agir do Espírito Santo ao dom que você tem. Porque às vezes você, por ter o dom, você fala assim, hoje a noite vai ser tremenda, porque eu canto bem, porque eu toco bem. Não, Deus, Ele pode fazer muito mais do que bem. Ele pode fazer algo na vida de alguém que aos olhos dele é perfeito, e você não pode fazer nada perfeito, porque você é imperfeito. Independente de habilidades ou debilidades, nós não somos perfeitos. Portanto, quando Ele faz, tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Essa não é a vontade dEle? Então, se estar aqui nessa manhã está te colocando no centro da vontade dEle, o que Ele está fazendo aqui para você é bom, perfeito e agradável. De repente, o bom eu dou conta. Eu sei pregar, eu sei falar, então o bom eu dou conta. Mas o perfeito e agradável, pode ser que agradável também eu agrade um, mas pode ser que eu desagrade outro. Mas o perfeito, onde que eu me encaixo no perfeito? Não tem como. Então o tempo todo, se você tem habilidades ou debilidades, conte com o Espírito Santo. Olha para o corpo. Jesus nos compara com o corpo. Se você pegar o meu dedo indicador da mão esquerda e olhar para o direito, é diferente. Você é até mais torto, olha lá. Ó. Não tem um dedo igual ao outro. Mas olha aqui, que metáfora linda e maravilhosa. A unha depende do dedo. Como é que a unha ia sobreviver sem dedo? E o dedo depende da mão. Como é que o dedo ia existir sem mão? E a mão depende do braço, e o braço depende do ombro, porque senão como é que o braço ia caminhar? Precisa da perna. Então Deus, o próprio Jesus nos compara como corpo de Cristo. Às vezes você olha para mim assim, esse pastor chato, e não era o que eu estava esperando ouvir, mas esse pastor chato aqui precisa de você, e você precisa dele. Eu não preciso de pastor, precisa! É igual o pastor, que eu não dependo das outras. Depende sim, você precisa. Porque sem você eu não sou corpo. Sem mim você não é corpo. Nós precisamos uns dos outros. Porque essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Irmão, pensa, na tua concepção, pode olhar aquela pessoa mais chata, aquela pessoa mais limitada possível, aquela pessoa mais ignorante possível, que você fala, é aqui, ele vai ali. Pensa naquela pedra de tropeço, que você chamou de pedra de tropeço um dia, e que eu também posso ter chamado. Você precisa daquela pedra de tropeço. Paulo está dizendo aqui, eu precisei dos bárbaros, eu precisei dos ignorantes, eu precisei dos sábios. Mas independente de com quem eu convivi, eu reconheço que foi tudo graça de Deus na minha vida. Então quando chegar alguém diferente na tua igreja, e se prepare, porque o autismo está crescendo absurdamente cada vez mais. A pastora Liliane falou que há alguns anos atrás, se não me engano, há 5, 6 anos atrás, a proporção numa escola, por exemplo, de crianças autistas, era de 6 para cada 100. Hoje é 30 para cada 100. Se isso está acontecendo na escola, está acontecendo na igreja. E a gente precisa então aprender a lidar com isso, essa realidade, mas a partir de nós. Se você não consegue olhar para quem está do lado de você e falar assim, eu preciso de você. Eu preciso de você. Não, você não entendeu, vamos ficar de pé, fica de pé. Fica de pé. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Olha no olho dela. E fala assim, eu preciso de você, minha irmã. Eu preciso de você, Kátia. Preciso de você. Nós precisamos um do outro. Como é que a unha vai falar para o dedo, eu não preciso de você? Ô unha, quem é unha aí, pelo amor de Deus? Olha para o dedo que está do teu lado e fala assim, ó, estamos juntos. Igual carne e unha, é carne e unha mesmo. Se você não se ver dessa forma, você é um membro amputado.
E eu preciso te lembrar que membro amputado não tem vida em si mesmo. Apodrece. E o corpo sem esse membro amputado também fica prejudicado. Não vai morrer, mas vai se limitar. Então nós precisamos uns dos outros. Eu queria orar com você nessa manhã. Me perdoe pelo tempo ultrapassado. Quem tem que me perdoar é a pastora Márcia, tadinha. Roubei o tempo dela. Me perdoa, varão. Mas eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração. Você pode dar a mão mais uma vez a quem está perto de você? Pega firme nessa mão. Pegou firme? É desse jeito aí que você vai entrar no céu. Unido. Unido. Não é único. Você é um ser único, um ser individual, mas perde todo o sentido se tornar autômato, independente. Então você está de mãos dadas com teu irmão, com a tua irmã, porque você precisa dela e ela precisa de você. E o mais lindo de todas essas diferenças que agora estão entrelaçadas pelas nossas mãos é que todos nós dependemos de Deus. Ninguém pode dizer assim, eu vou aqui porque eu sou melhor que ela, então eu dei a mão porque eu vou ajudar ela. Não, você também vai precisar de ajuda. Então eu queria que você orasse nesse sentido. Primeiro olhando para dentro de si, reconhecendo suas limitações, sua personalidade. Deus te criou exatamente como você está. A cor do seu cabelo, a cor... Deus, quando nos fez, queridos, Ele pensou em cada detalhe. Cada detalhe. Por mais que você não aceite a cor do seu olho, a cor da sua pele, por mais que você fique intrigado com a sua personalidade, que muitas vezes até você tem dificuldade de domar essa personalidade. E eu vou te falar, você não vai conseguir não, só o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer o melancólico sorrir. O Espírito Santo vai fazer o colérico se frear na hora certa. O Espírito Santo vai fazer aquele fleumático tomar a decisão, partir para cima, no momento que tiver que acontecer. Então todos nós, apesar da diferença que temos e dos diferentes que estão lá fora e que precisam também saber e conhecer isso, serão recebidos e acolhidos por nós quando nós, cheios do Espírito Santo, tendo o fruto do Espírito na nossa vida, começarmos a aceitação em nós e quem está próximo de nós. Esse mundo vai ser muito mais aceito e muito mais bem acolhido pelo Pai quando eu me acolher, quando eu for aceito por mim mesmo. Pai, nós em nome de Jesus, oramos nessa manhã, não para que as nossas diferenças caiam por terra, mas para que a nossa visão acerca dessas diferenças caiam por terra, porque a diferença é uma bênção. O Senhor é o Deus da diversidade, o Senhor é o Deus que nos fez diferentes uns dos outros, em tantos e inúmeros aspectos, e mesmo assim, nos batizou com a diferença até mesmo no reino do Senhor, porque para o Senhor chamou para um propósito, para um ministério, para uma função, e nos chamou de corpo, nos chamou de família espiritual. E nessa família, nesse corpo espiritual, cada um de nós recebemos uma vocação, um ministério, e nós te louvamos por isso. Agora entendemos que nosso ministério não vai caminhar sozinho, entendemos que não somos os únicos a viver esse chamado, mas muitos dentre nós, reconhecendo que essa grande família, que esse gigantesco corpo de Cristo, tem o Cristo Jesus como nosso primogênito. Por isso, Pai, que tudo que fizermos, tudo que formos e conquistarmos nessa terra para o reino do Senhor, seja para Ele, seja por Ele, seja por meio dEle, porque apesar de sermos diferentes, contamos com a perfeição de Cristo, contamos com a ação do Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, abre os nossos olhos, nos sensibiliza para os diferentes, nos dê, Senhor, sensibilidade para lidarmos conosco, com a nossa casa, com o nosso bairro, com a nossa cidade, com todo ser humano que o Senhor enviar até nós, que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam abençoados por terem encontrado um ser humano diferente, que ama a diferença,
e que sabe das suas limitações e as reconhece diante do Senhor, para que na nossa fraqueza reconhecida, a tua graça nos aperfeiçoe. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma lembrancinha, tá? Amém. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ligar ele para você.